Boa tarde. Pronto. 1h05, então 17 de março, já deu tempo de todo mundo chegar. Nós estamos com 16 pessoas na sala virtual. Eu não estou vendo ninguém, então vocês têm que falar alguma coisa para eu saber que eu não estou sozinho, sendo maluco, falando para uma tela de computador. Estamos aqui, professor. Beleza, professor. Estamos aqui. Oi, professor. Boa Oi, tarde. professor, boa tarde. Oba. Oi, professor. Valeu, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá Então, todo mundo aqui, professor. essa nossa conversa agora, de 1 até as 15 horas, é para a gente esclarecer as dúvidas que faltam, não é? As dúvidas que ainda persistem, se existirem, né? Para a prova que vocês vão fazer daqui a pouco. Quando a conversa chegar, se até às 15 horas a gente ficar conversando, aí às 15 horas a gente interrompe e aí eu vou mandar a prova para vocês. Vocês vão fazer a prova na planilha, não é para fazer na mão. Usa planilha, do jeito que eu ensinei, não é? Uma aba para cada questão, não é? Bota o seu nome, no nome da planilha que você fizer, bota o seu nome e me manda de volta. Você tem até meia-noite, é tempo sobrando, tempo sobrando para você responder com calma e me mandar. Falou? Aí então, da matéria até antes de sistemas de exploração, então até antes de sistemas de exploração, aquela primeira parte da matéria, você pode fazer qualquer pergunta, mas a prova vai pegar a matéria até antes de sistema de exploração. Sistema de exploração já fica para a próxima prova. Então você pode fazer a pergunta que você quiser, discutir, qualquer coisa que você esteja na dúvida, tá beleza? E aí se você falar, eu abro o slide, se for alguma coisa de um slide específico, né? Eu abro o slide ou eu abro a lista de exercício, o que você quiser. Beleza? Ninguém tem dúvida? Podemos encerrar. Professor, Opa.
queria comentar com o senhor que eu fiz aquela regra de 3 lá, a questão da proporção pelo aquele método, e deu certinho, bateu certinho. Ah, quem que tá falando? O Lucas, de manhã eu esqueci de comentar com o senhor isso. Ah, Eu que tava com essa valeu, dúvida. Lucas. Aí, Lucas, valeu, cara. Beleza. É até Tranquilo. mais fácil esse método, professor. Bem mais fácil. Esse método é mais fácil do que ficar virando razão, né? Você pode errar, né? Ficar virando razão, pode errar. É melhor fazer assim, daquele outro jeito mesmo. É isso mesmo. Professor, eu tenho um questionamento mais sobre a questão do uso do skidder em floresta nativa. Como é que funciona essa dinâmica, né? Ele só vai até a estrada e a estrada aberta lá na floresta para pegar as toras abatidas no manejo florestal da Amazônia, no caso, né? Aham. Como é que funciona, assim, essa Então, dinâmica dele? o skidder, bom, você já viu que a gente são três tipos básicos de skidder, não é? O track skidder, desculpe, o cable skidder, que é aquele skidder a cabo, que usa o cabo para pegar as toras, o cable skidder. Aí o Grapple Skidder, que é o skidder de pinça, não é? Que pinça a tora, Grapple Skidder. E o Clambank Skidder, que é aquele skidder que tem aquela pinça também, mas é aquela pinça que vai numa carretinha adicional, que ele é bem grande, que bota um monte de tora, com aquele de floresta plantada, palito, bota um monte de tora ali. É o Clambank Skidder, né? Que bota um monte de história. E esse skidder, ele pode ser skidder de pneu ou track skidder, que é de esteira. E em floresta natural, a gente usa, o mais comum é usar o Grapple Skidder, ou aquele de pinça, tá certo? Cable Skidder a gente usou, mas a gente não usa mais. Não, até usa, mas usa sim. Quando ele vai. Tem uma tora que caiu, tá na pirambeira, tá lá na pirambeira. Aí ele usa o cabo, ele é um Grapple Skidder, usa pinça. Mas aí usa cabo também para uma tora, eventualmente uma tora que está na pirambeira lá. Aí passa o laço nela lá, o cabo nela lá. Aí ele puxa até chegar perto dele, aí ele usa a pinça e arrasta a tora. É assim, em floresta natural, você, primeiro, você, um vai e vem, assim, de zoom que você faz, não é? Você olha o mapa da área, da sua, aí no caso, floresta natural, é a unidade de produção anual, que é aquela área que você explora por ano, para abastecer a indústria. Aí você olha a área e você já traz no SIG, você já faz um traço, lá tem slide lá, explicando, mas aí você já faz um traço entre as divisões de água, nos divisores de água, sabe como? Você já faz um primeiro traço, pegando só os divisores de água, não atravessando o corpo d'água nenhum. Para te facilitar o trabalho, para te facilitar a vida. Você só atravessa corpo d'água em duas situações. Na primeira, quando não tem outro jeito. A hidrografia corta a sua propriedade no meio. Então vai ter que, não tem outro jeito, vai ter que atravessar. Isso é uma realidade. A outra realidade é quando você está fazendo uma estrada permanente principal. Ou seja, aquela estrada que vai ligar a sede do acampamento à beira, à rodovia. A sede do acampamento ou da indústria, normalmente a indústria fica do lado do acampamento, às vezes sim, às vezes não, mas vai ligar à rodovia. Então ali vai o tempo todo tá entrando e saindo. Caminhão levando madeira, trazendo rancho, levando peão, trazendo peão. Aí essa estrada você dá um trato. Por quê? Porque você vai usar ela direto e aí você vai querer que
o traço dela seja curto. Aí essa estrada justifica você fazer corte, fazer aterro, botar pissarra. A gente viu lá geotêxtil, né? A gente viu lá a gente não chegou ainda, a estrada está lá na frente lá. A gente não está aqui nesse ponto ainda. Mas essa estrada justifica você investir. Na área de exploração já é o contrário. Você então traça as estradas, toda a rede de estrada nos divisores de água, né? Então só pelos divisores de água, e as estradas secundárias entrando entre os divisores de água também, olhando a malha da hidrografia, né? Para você não ter que atravessar igarapé nenhum, não ter que atravessar hidrografia nenhuma. E aí você primeiro faz um traço grosseiro, aí depois você faz um zoom na unidade de trabalho, que no caso de floresta natural, você divide a unidade de produção anual em unidades de trabalho. Por quê? Porque as unidades em geral, as unidades de produção anual são muito grandes. Então, para facilitar o seu trabalho, você divide a unidade de produção anual em unidades de trabalho. Como? Você divide unidades de trabalho. E aí você trabalha numa unidade de cada vez até você completar toda a sua UPA, unidade de produção anual. Então você faz o zoom e volta no zoom, aproximando e afastando. Começa primeiro com a estrada nos divisores de água, aí depois você faz o zoom lá na unidade de trabalho, e aí você dá mais detalhe na estrada. Como é que você faz esse detalhe? Você distribui pátios. Os pátios, no caso de floresta plantada, você não tem pátio, você arrasta para a beira da estrada, você arruma a madeira toda na beira da estrada, não usa pátio. No caso de floresta natural, você usa pátio e arrasta a madeira para os pátios. E esses pátios, que no caso de floresta natural, o padrão mais usado, mais recomendável hoje, é de 20 por 25 metros. 25 metros na beirada da estrada. Então, 25 metros na beirada da estrada e 20 metros de largura. E para esses pátios aí é que você arrasta a madeira com o skidder. E é o grapple skidder, então aqui a pinça, aquele skidder de pinça, que também deve ter um cabo, para justamente aquilo que eu falei, puxando a árvore que está na pirambeira, para ele não ter que descer a pirambeira, puxa a árvore com o cabo até chegar perto dele, aí depois ele pega, pinça ela e leva para o pátio. Cada pátio desse que você distribui na sua unidade de trabalho, né? Em geral, a mais comum é de 1000 metros por 1000 metros, a decisão é sua, mas a mais comum é de 1000 metros por 1000 metros. Tem unidade de trabalho de 250 metros por 10 hectares, 250 metros por 400 metros. 10 hectares. Mas a mais utilizada é de 1000 metros por 1000 metros. Então você distribui os pátios, em geral, 8 pátios, em média, 8 pátios por cada unidade de trabalho, de 1000 metros por 1000 metros. E esses pátios, eles estão, se fosse plano, sem hidrografia, sem APP, aí você botaria 8 pátios pronto. A diferença de estrada, a separação de estrada é 500 metros. 500 metros de separação de estrada, 2 estradas paralelas. E cada uma dessas de estrada de 500 metros, 4 pátios. Tá certo? 250 metros de distância entre um pátio e o outro. Mas acontece que você tem APP, você tem hidrografia, e tem hidrografia, tem APP. E tem também curva de nível. Então aí você, às vezes você bota muito mais pátios do que isso. Eu já cheguei a colocar 11 pátios numa unidade de trabalho. Mas aí você distribui os pátios e aí faz um buffer, usa no SIG a função buffer, para botar um buffer de 250 metros, que seria a distância de arrasto adequada, melhor, e de 300 metros. 300 metros já é mais do que você gostaria.
Mas está valendo. 300 metros está valendo. Às vezes é um canto de mato lá, né? Aí você não vai botar um outro pátio lá, e 300 metros está valendo. Você pega a árvore lá. E você distribui os pátios, você faz até uma da distribuição, quando você liga os buffers de 250 e de 300 metros, você olha lá e vê que a área está toda bem atendida. Beleza. Você não faz distribuir os pátios pensando na reboleira de árvore, onde tem árvore mais concentrada. Não. Por quê? Porque o pátio, você tá planejando os pátios para atender o resto da vida. Aqueles pátios vão estar sempre ali. Então, as árvores que você vai explorar nesse ciclo não são as árvores que você vai explorar no próximo ciclo. Então, por isso você não olha para as árvores na hora que você está distribuindo os pátios. Você só distribui os pátios e faz o buffer de 250 e 300 metros, não é? E aí vê se a área está realmente, a unidade de trabalho está realmente bem atendida. Essa distribuição, então, ela é irregular por causa da hidrografia e da topografia, da PP e da topografia. Senão seriam duas estradas paralelas, como eu tinha falado, não é? E aí, nessa distribuição de pátio, e aí tem que ter paciência nessa hora, porque você está no ar-condicionado. Tipo agora, gente, aqui. Vamos dizer que estivesse fazendo distribuição de pátio agora. Eu estou no ar-condicionado, posso pegar um cafezinho, posso levantar, ir ali, tomar um suco, sei lá, tomar água, voltar a tomar um cafezinho. Então, é essa hora que tem que ter calma, tem que ter um capricho. Porque depois que você estabeleceu o pátio, as estradas são para ligar os pátios. Sabe como? Na estrada, você vai usar a composição veicular de carga, como a gente viu. A composição veicular de carga, ela leva um volume muito grande de madeira. E ela e também é muito rápido, porque anda em estrada. O arraste não. Agora que eu estou chegando na resposta que você perguntou. O arraste não. O arraste é feito por um skidder. E a forma mais moderna de fazer o arraste hoje em dia, a gente já tentou de várias formas. Usando cabo de aço principal, cabos secundários, estropos, que o nego chama, né? Que é usada com 3 cabos, cada um com 3 cabos, aí puxa um monte de tora, e aí puxa o cabo, aí vai aquele monte de tora e suspende ela com o cabo e leva ela para o pátio. Isso faz um arregaço na floresta, além de ser pouco produtivo. A gente viu que agora o que é melhor mesmo é o skidder, chega lá, pega a tora, uma tora de cada vez, vai lá, pega a tora, suspende ela e vai embora. Mas, onde é que ele vai pegar a tora? Isso já é um trabalho de outro, no caso de floresta natural, é um trabalho de uma equipe anterior. As árvores foram inventariadas, elas foram abatidas, aquelas que foram destinadas a abate, elas foram abatidas. O relatório da equipe de abate é passado para a equipe de planejamento do arraste. Aí essa equipe de planejamento do arraste faz o traçado de qual o melhor lugar que a tora para onde ela vai passar, né, para ser arrastada, né? E aí passa para a equipe de arraste, que é com skidder. O skidder é um motorista, às vezes o próprio skiddeiro tem uma motosserra na boleia, na cabine dele. Esse arraste que ele vai fazer seguindo fita. Até o lugar que ele faz a manobra já foi pré-definido pela equipe de planejamento do arraste. Antes do arraste e depois do abate, com o relatório do abate. A equipe lá, então, tem o pátio, ela recebe o mapa do pátio e o relatório do abate. Então, quais árvores foram abatidas de verdade, para onde elas caíram e se eventualmente alguma foi traçada ou foi dividida. O ideal é levar a tora inteira, mas só que tem tora que é muito grande e aí fica ruim de tirar ela do mato. Então ela é traçada e ali tem que ter 2 viagens, não é? Aí passa esse relatório do abate para a equipe do planejamento do arraste, que vai botar fita por onde o esquideiro vai passar. O esquideiro não toma decisão, ele só segue fita, ele tem o que ele tem que fazer e segue fita.
E aí até onde ele vai fazer a manobra está marcado ali. As picadas de arraste principal para cada pátio. Umas 6, 8 picadas principais de arraste. 6, 8 por pátio. Professor, essa picada tem que ter mais ou menos quanto de largura, assim? Não. Essa picada aí, a equipe do planejamento do arraste é só botar fita. Com terçado, com facão. Ah, sim. Bota lá fora a fita. Aí o skidder faz a picada dele. Só que o pessoal como o skidder é muito poderoso, ele é uma máquina que você quiser, ele vai para onde você quiser. Mas aí por isso é que o skidder não pode decidir, senão ele arregaça a floresta. E aí tem uma equipe antes que vai ver como você tem a vegetação de J invertido, ou seja, quanto mais grossa a árvore, menos árvore. E na floresta elas se distribuem aleatoriamente. Às vezes tem um grupo ali, uma reboleira, chama, né? Às vezes não, espalhado. Aí o que essa equipe tem que fazer é mole. Esse trabalho é trabalho mole de fazer. É só ver onde é que tem o mato ralo. Dependendo da empresa, vai estabelecer, árvore, em geral árvore acima de 30 centímetros de diâmetro, desvia. Então, o skidder não vai derrubar. O skidder derruba a árvore de 1,5 m, derruba. Levanta a lâmina, empurra ela, depois abaixa a lâmina, pega por baixo e aí derruba a árvore. Ele faz qualquer coisa, ele faz. Mas você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso. Então, aquele monte de árvore fina, que a maioria é árvore fina mesmo, a equipe sabe onde é que a árvore que foi abatida caiu. E sabe para que pátio ela tem que ir. Ela tem que ir para aquele pátio lá. Então, ela faz primeiro um arrazoado assim, das estradas permanentes, das picadas de arraste, principais permanentes, nada. Picada de arraste principal, só um rabisco, não é? Aí depois daquelas picadas principais, de 6 a 8 mais ou menos. E aí depois as picadas secundárias, picadas de arraste secundárias, que é por onde as árvores vão ser arrastadas. Aí aí depois que fez mais ou menos um traçado, daí depois lá no mato lá e desvia dessas árvores mais grossas. Qual que é a árvore grossa que vai desviar? A empresa que decide. Em geral, 30 centímetros. Então, o skidder não vai derrubar nada acima de 30 centímetros. Ele vai ter que passar, claro, ele vai ter que passar em algum lugar. Então, tem lugar para ele passar? Tem, sobrando. Por quê? Por causa do J invertido. Tem muito mais árvore fina, vara, do que árvore grossa. Então, dá para ele desviar das árvores grossas. Nisso é muito legal, porque o impacto da exploração é muito menor. E o custo da exploração é muito menor também, desde que tenha esse planejamento, tá certo? Que começa com o relatório do abate, porque você planejou um abate, o abate foi realizado como você planejou? Não foi. Por quê? Porque tem árvore que está oca, aí não caiu, aí não foi abatida. Tem árvore que foi abatida, mas ela ficou grande demais. O que é grande demais? Grande demais é algo assim em torno de 18, 20 metros. Em 18, 20 metros seria o máximo do arrasto. O skidder faz curva? Faz, mas a árvore não faz. Então, o planejamento da picada de arraste tem que levar isso em consideração. A árvore não faz curva. E é isso que a equipe faz o planejamento lá. E aí, depois bota fita, uma cor de fita na picada de arraste principal e uma cor de fita diferente na picada de arraste secundária e a fita dobrada, onde o esquideiro vai ter que fazer a manobra, onde está a árvore, que ele vai ter que arrastar, e onde ele vai ter que fazer a manobra para levar. Ele vai seguindo a fita. E aí vai direto. Aí ele vai marcando onde ele já foi, qual que é a árvore que ele já puxou, e aí ele sabe qual que ele já puxou e qual que falta puxar, né? Ele faz primeiro
Aí depende também. Ele pode começar pelas que estão mais próximas, ou já pode seguir, abrir a picada de arraste, né? A picada de arraste lá no final lá e trazer. Não confundir picada de arraste, que é feita dentro do mato, que é o caminho que o skidder faz para puxar a tora, com estrada. Tem estrada permanente, estrada temporária principal, estrada temporária secundária. Isso é estrada. As estradas temporárias, que a gente usa lá no norte, é para juntar os pátios, para poder chegar nos pátios. O arrasto é mais caro. Que a gente já viu que o melhor é arrastar só uma tora de cada vez. É mais rápido, mais produtivo. Então tá, ele arrasta, e aí por isso você não deve passar de 300 metros. Em geral, 250 metros. E 250 metros, inclusive, é a distância ideal entre pátios. Um pátio deve ficar mais ou menos 250 metros de distância entre um e outro. O que quer dizer o quê? Você poderia até pegar a madeira que está lá no outro pátio, porque vocês têm 250 metros de distância, e 250 metros é uma distância legal para o arraste, teoricamente você poderia pegar a madeira lá no outro pátio e trazer para cá, que ainda está no raio econômico. Mas você não faz isso, lógico. Mas o abate, o motosserrista no abate é o cara que tem que tomar a decisão. É o único operador de máquina que toma a decisão. Operador de esteira não toma decisão. Operador de skidder não toma decisão. Segue fita. Todos os dois seguem fita. Agora, no caso de floresta natural, o abate é sempre semi-mecanizado. Sempre semi-mecanizado. E aí é com motosserra. E o motosserrista tem que tomar um monte de decisão para dizer para que lado a árvore está caindo. E dependendo para que lado a árvore caiu, que ele derrubou a árvore, aí ela é arrastada ou para um pátio ou para o outro. Mas quando você planeja, você faz o planejamento das estradas concomitantemente ao planejamento dos pátios, né? Distribui os pátios, faz o buffer, aí não ficou legal, não ficou legal. Esse pátio está muito isolado, esse pedaço de floresta aqui, nenhum pátio está atingindo ela, aí então vou ter que refazer. Aí entra na edição do shape de pátio, aí redistribui ele, já deleta o shape de buffer de pátio, né? Aí depois edita o shape de pátio, redistribui eles, aí faz o buffer de novo. Não ficou bom ainda. É meio sacal isso. É meio sacal. Porque você bota um pátio, está bem do lado da hidrografia, da APP. Eu não estou otimizando esse pátio. Eu botei ele colado na hidrografia, né? Eu só vou usar um pedaço dele. Aí eu tenho que arrastar ele mais para cá. E aí eu boto o outro mais para lá. Eu vou distribuindo os pátios, né, de forma a ficar harmonioso, de forma a ficar atender toda a área. Sem olhar para as árvores, atender toda a área, né? Em relação à hidrografia, em relação à hidrografia e APP. Aí tá bem distribuído, aí as estradas unem os pátios, tá certo? As estradas unem os pátios. Aí eu arrasto para os pátios, aí depois transporto com caminhão, com a composição veicular de carga, que a gente chama de CVC, né? Transporto usando as estradas, não é? O que o skidder faz, então, é pegar a árvore que foi abatida, seguindo fita por dentro do mato, ele que faz o caminho dele. A equipe do planejamento só botou fita, ele segue a fita. Quando você está dentro do skidder, assim, fica meio confuso. Por quê? Justamente por causa disso. Ele não anda numa estrada, o skidder não anda em estrada, o skidder anda dentro do mato. E aí a equipe que passou lá, ela botou fita lá. Quando você está dentro do skidder, você vai... É uma reboleira, ele vai derrubando o que está na frente. Mas sempre madeira fina, vareta fina. Mas é meio confuso, fica meio confuso. Você vai mais ou menos no rumo assim, você toma. Por isso é que tem que botar muita fita, para saber mais ou menos o rumo para onde é que tem que ir. E por isso é que tem que ter o mapa do planejamento. Primeiro a equipe faz um rabiscado, aí esse rabiscado vai mudar,
porque se tiver alguma árvore grossa no caminho, vai ter que desviar, não é? E aí vai botando a fita, já dizendo então qual é o caminho do skidder. E tem que botar uma fita mais ou menos perto da outra. Você não tem como, você não bota baliza, você usa as próprias varetas, as próprias árvores finas, né? Como baliza para botar a fita. Aquilo ali vai rodar, tudo aquilo ali vai rodar. E inclusive, no caso de floresta natural, tudo aquilo ali que vai rodar, você tem o direito de aproveitar e deve aproveitar. É isso que eu ia te perguntar, professor. Uhum. Se essas arvoretas derrubadas aí seriam utilizadas para alguma coisa. Sim, sim. Aí depende também do calibre do engenheiro. Depende do calibre do engenheiro. Ou então, depende também da empresa. Tem empresa que não quer, não inventa onda, não inventa onda para mim, não. Eu já tenho mais o que fazer com madeira. Então, pega tudo isso e bota para carvão, para lenha, para energia, né? Que dá dinheiro e é bom, vale a pena, aumenta a produtividade, né, da floresta, o valor da floresta. Não é? Não, mas como tem tudo ali, dependendo, você pode dar outra utilização, não só queimar, transformar em energia. Vale a pena transformar em energia? Vale sim. Tanto que você tem direito a 1 metro cúbico de resíduo para cada metro cúbico autorizado a exploração. No primeiro ano. Aí, no relatório de exploração do primeiro ano, você tem que apresentar, então, os modelos matemáticos que vão indicar qual que é o volume de resíduo que você vai ter. Porque esse resíduo também entra como crédito, para você poder negociar, para você poder vender. Então, entra como crédito no sistema DOF, que é o que controla o volume de madeira de floresta natural. E aí você pode, eu quero saber não, eu quero queimar tudo. Uma vez a gente fez um trabalho, você pode viver disso, sabia? Você pode viver disso. Por quê? Porque a empresa ela tem essa autorização de explorar 1 metro cúbico para cada metro cúbico, mas depois ela não pode mesmo. No relatório dela, ela tem que dizer, em estrada, quantos metros cúbicos por hectare, quantos metros cúbicos eu vou ter. Como você faz isso? Fazendo uma amostragem, um inventário para amostragem, com nível de abordagem maior ou igual a 10 centímetros. 10 centímetros é o diâmetro mínimo que você aproveita. Menos que isso você deixa para lá. Então, você faz um inventário por uma amostragem, com subabordagem. Pega lá de 10 centímetros. Se você vai desviar de árvores com diâmetro maior ou igual a 30 centímetros, que então o pessoal do planejamento do arrasto vai desviar dessas árvores, então no seu inventário por amostragem, você vai dizer quanto que você tem de árvore de 10 a 20 centímetros e de 20 a 30 centímetros. Aquele volume ali é um volume por hectare e a sua estrada ela é um polígono. Ela é uma linha só no SIG. Na vida, ela é um polígono. Então, você vai ver qual é a largura da estrada, qual o comprimento da estrada, você fez um inventário por amostragem e aí já aplica aquele volume que vai ser entrada de crédito. Aquele 1 metro cúbico para cada metro cúbico derrubado é no primeiro ano. Depois, não. Então, tem estrada principal, que é mais larga. Tem estrada secundária, que é mais estreita, em geral de 4 metros. Tem a copa das árvores, que é uma outra quantificação que você tem que fazer. Quanto que é o volume de copa relacionado ao volume do fusto. Aí você tem que apresentar um modelo também. Aí você tem direito a arrastar qualquer árvore já caída no mato, para não, que já está caída, né? Está morta, caída, que você é assim, um apuí mata-pau, que chama, não é? Ele cresce, é um cipó. Ele cresce, aí vai subindo na árvore, não é? Aí vai subindo,
Aí depois que ele está em cima, ele vai engrossando, ele estrangula a árvore, ele mata a árvore, e aí a árvore morre, aí depois a árvore apodrece, ela se desfaz, e aí ele vira uma árvore. Ele vira uma árvore enorme, uma das árvores maiores que tem, o apuí. Ele começa como um cipó, ele fica do tamanho de uma sumaúma. Aí daí, como é que alguém sabe? Como é que sabe isso? Como que sabe isso? Como é que sabe? Alguém já acompanhou um apuí crescendo? Não. É que quando você anda no mato, você vê ele em vários estágios. Então, como é que é? Da mesma forma, as clareiras. As clareiras são as clareiras naturais que eu estou falando, não só as provocadas pela exploração. Ninguém entrou nesse mato ainda. Só lá, só está ele lá. Tá, aí uma árvore, quanto mais forte ela está, maior ela está, mais está chegando a hora dela cair. Quanto maior, mais está chegando perto da hora dela. Tem a hora de todas elas. Tem a hora da. Embora, dependendo da espécie, possa demorar muito. O niriguchi, por exemplo, apuí. Apuí matapau ou apuí. Tem vários apuís. É uma figueira, é um ficus. Você vê foto, às vezes você vê foto ali, às vezes você pensa que é sumaúma, não é. É apuí. Um monte de gente em volta de uma árvore enorme, apuí. Então, o que eu estava falando, rapaz? Assim, então, da mesma forma que você não precisou acompanhar, e ninguém nunca acompanhou um apuí, porque não tem longevidade para isso, e as árvores, mas você vê no mato todas as fases, né? Apodrecida, a árvore já matou a árvore, ainda não matou, está estrangulando ela, você vê todas as fases. Da mesma forma as clareiras. Uma hora vai chegar a hora da árvore, uma hora vai chegar a hora dela, e ela vai cair. O Niriguchi, que é um pesquisador do INPA, um dos pesquisadores mais renomados, né, da Amazônia, um engenheiro florestal formado no Paraná, e é lá do Departamento de Coordenação de Pesquisa em Silvicultura, acho que chama isso, Coordenação de Pesquisa em Silvicultura do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Visite! Tem lugares que você tem que visitar, como o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Se for em Brasília, tem que ir no Laboratório de Produtos Florestais, tem que ir na biblioteca do Laboratório de Produtos Florestais, do Serviço Florestal Brasileiro. Se for no Amazonas, se for no Norte, você tem 2 lugares que você deveria ir. Não tem mais lugares que você deveria ir, mas 2 são importantíssimos. É o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e a Fundação Floresta Tropical. O INPA fica em Manaus, a sede do INPA é em Manaus, embora ele tenha sedes em outros estados da região. E tem várias áreas de pesquisa, não é? A Estação Experimental de Silvicultura Tropical, tem várias áreas, e a Fundação Floresta Tropical. Claro que você também poderia ir no Museu Geld, na Embrapa Amazônia Oriental, a Embrapa Amazônia Ocidental, a Embrapa... então, tem várias, tem Embrapa em tudo que é lugar. Mas esses 2 lugares você deveria ir, e ir com interesse de estudar. No Instituto Floresta Tropical, você vai fazer um curso que você não está aprendendo aqui, porque você está aprendendo aqui só teoricamente, e no Instituto Floresta Tropical você vai fazer curso para tudo. Tem curso lá para motosserrista, curso para esquideiro, tem curso para mateiro, tem curso para engenheiro florestal, tomador de decisão, curso para engenheiro florestal, chefe de equipe de campo, tem curso para tudo. Curso prático, aprendendo, fazendo. É um curso caro, você tem que se inscrever, você já pode até procurar na internet, que você vai achar a pasta do IFT, Instituto Floresta Tropical. Tem um monte de apostila, um monte de trabalho, eles são danados, são muito bons. Exatamente, é isso aí. E o INPA. O que acontece com o INPA? Se você puder fazer o curso lá do IFT, se você quiser trabalhar com floresta natural, o curso lá do IFT,
e o curso do IMPA. O IMPA tem um curso de manejo também. Aí, no caso do IMPA, é de graça, eu acho. Sempre foi de graça. Eu acho que ainda é de graça. Aí você fica lá, acho que agora não me lembro mais quanto tempo são uns 15 dias, 20 dias que você fica no mato, enfurnado lá, todos os dois você fica no mato, e aí mais o curso do IMPA é um curso que pega muito mais a parte de ecologia, e o curso do IFT pega muito mais a parte operacional. Tocar máquina, tocar peão, tocar máquina, fazer as coisas. E o curso do IMPA não. O curso tem uma pegada mais de ecologia, de sucessão secundária, essas coisas assim. Então, o IMPA, quando ele faz, vale a pena você fazer os dois. Inclusive porque no IMPA, se você tiver interesse, fazer mestrado lá. Por quê? Porque no IMPA, se você for procurar lá, quem tem doutorado em sapo? Deve ter uns 4 doutores, PhD em sapo. Então, doutorado em P1, tem. Doutorado em abelha, tem. Tem doutor em tudo. Tem pesquisador em tudo. Então, só o Niro, inclusive, ele fala isso. No cafezinho do IMPA, se você for parar para tomar um cafezinho e bater um papo ali, você aprende mais do que muito curso de pós-graduação que tem por aí. Se você está fazendo mestrado lá e você for para uma festa, porque é normal, aluno de mestrado, né, faz festa, né? E tem gente que vem, muita gente de fora, né, de outros países, né, do Brasil todo, e vai lá, e de outros países também, que trabalha lá. Aí quando você vai numa festa do IMPA, cada roda está discutindo um assunto diferente. E aí você aprende muito e você passa a ter uma visão mais holística da floresta, o que é muito interessante, muito mesmo, cara. O IMPA te proporciona isso, que a Embrapa não te proporciona, e o FT também, porque ele se propõe a coisas diferentes. E aí o Niro, ele fez um trabalho de datação de madeira, e ele falou que ele registrou uma árvore de 1.800 anos, uma senhora de 1.800 anos, que ele usou carbono 14. Então, cara, você não sabe a idade das árvores, pode querer saber, mas não sabe, você trata com diâmetro, né? Ele ficou datando madeira de pátio de serraria, ele foi em vários pátios de serraria e ficou datando lá, ele, não, a equipe dele, né? Então, mas de qualquer jeito, uma hora vai chegar a hora dela. Ela vai cair. E quando ela cair, vai provocar uma clareira e vai provocar sucessão secundária. Quando a sucessão secundária está rolando, daqui a pouco uma outra árvore cai. E naquela clareira que estava em formação, estava naquela floresta que estava em sucessão, estava para repovoar a clareira. Aí uma outra árvore caiu, rachou ela no meio. Aí você tem começa um processo de novo. Ela vai cair, se você não arrastar, vai apodrecer, até ela apodrecer, mas aí a copa dela já derrubou um monte de coisa também, não é? E aí, por isso é que você fala que você não deve olhar a dinâmica da floresta num gráfico cartesiano, tipo assim, início da clareira, meio da clareira, não. É melhor você pensar como um disco. Um disco. Caiu, aí começou a crescer, tal, até coisa. Então, o processo de sucessão secundária. E o que você tem é isso. Um monte de discos na floresta, né? Um mosaico. Na verdade, um mosaico de estágios sucessionais diferentes. É o que você tem na floresta. Então, você vai procurar o caminho melhor para o teu skidder, né? Para o arraste, que vai ser mais produtivo, menos custoso, né? E menos impactante, não é? É o que você vai fazer no planejamento do arraste. É isso? Beleza, professor. Obrigado. Falou. Professor, boa tarde. Boa, Rogério. Boa tarde. Eu queria pedir para o senhor dar um breve esclarecimento, por favor, sobre aqueles modais que o senhor colocou lá, que são vários equipamentos, várias máquinas, e acredito que assim, é bacana a gente ter uma ideia sobre a aplicação de cada modal daquele ali, né? Que são muitos, assim. Tá. Então,
isso é uma boa. Obrigado pela pergunta. Aqui, ó. É assim. Uma coisa é você conhecer e você deve conhecer, infelizmente. Ai, cara. Professor, abre o slide. O senhor ir falando, se for possível. Dos modais? Acho que não precisa, não. Posso abrir. Mas eu vou falar primeiro e depois eu abro, tá bom? Porque aí eu vou ficar lendo o slide. Aí para ler slide. Não, eu vou fazer só uma conversa. Porque, inclusive, isso já está explicado, já está em vídeo lá explicado. Mas eu quero fazer uma conversa só introdutória. Depois eu abro o slide, tá beleza? Olha só, primeiro, depende do sistema civicultural que você vai trabalhar. Se você estiver trabalhando com floresta natural, aí o modal é um só, o basicão é um só. É o skid, motosserra abatendo, então abate é semi-mecanizado, motosserra abatendo, o skidder arrastando, e aí a composição veicular vai depender. A que é mais recomendável é aquele caminhão, a carreta com um cambão telescópico. Então, que ele leva a árvore inteira. Ele leva a árvore inteira. Ele é telescópico porque a parte traseira vai se afastando da parte dianteira para caber todas as árvores. Então, e aí quem carrega o cambão é a carregadeira frontal, que é a mesma máquina que você usa para carregar, para movimentar a terra. A carregadeira frontal, você pode acoplar a pinça a ela, para ela poder carregar a madeira no caminhão. Você pode desacoplar a pinça e botar a pá. Aí ela pega a pá para carregar a caçamba para transportar, né, para quando você faz corte a terra. Então, o modal de floresta natural, o ideal seria esse. Abate com motosserra, aí arraste com skidder de pneu, e transporte com cambão telescópico. E carregamento com a carregadeira frontal. Tá, mas aí de repente você está no lugar que não tem nada disso, ou que não tem, aí vai mudando. Meu caminhão é pequeno, qual que rola mesmo é aquele caminhão trucado, caminhão trucado, todo esculhambado, leva 1, 2, 3 toras, né? Aí já tem que cortar a tora mais curta, porque ele não leva a tora inteira. Aí mas é o que tem, né? Tem gente também em manejo comunitário que usa trator agrícola para arrasto. Tem gente que desdobra a tora onde ela é abatida e usa na zorra. A zorra são duas varas que você amarra do lado do animal de carga, que pode ser um búfalo, pode ser um boi, duas varas que estão amarradas do lado do animal, né? E atrás, no chão, onde elas se encontram, né? Você bota uma travessa e amarra a madeira desdobrada ou a madeira fina nessa travessa e ele arrasta. É muito legal. Por quê? Porque se você for usar um trator pequeno na floresta natural, pode dar atrapalho. Por quê? Por causa das raízes, por causa dos obstáculos que tem no caminho. E o animal não, ele pula, ele passa a perna, atravessa lá e a zorra, que se chama, acaba fazendo uma rampa e ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, vai embora. É o jeito, mas esse não é o modal ideal. No caso de floresta plantada, depende, mas tem dois sistemas bem característicos, tá certo? Um é você usar o Feller-Bunker, vai me perdoar a minha pronúncia de inglês, né? Eu sempre pego mal quando tem que falar nome em inglês, mas tudo bem. Aí daí tu vai usar o Feller, que é aquele trator derrubador, acumulador, que ele pega várias árvores de uma vez, tá certo? Vai depender quantas árvores ele vai pegar. Vai depender do tamanho da grua dele, que é aquele braço, o braço hidráulico dele. Aí o Feller, na verdade, é o cabeçote que você bota na ponta do braço hidráulico. Que pode ser... A máquina base é outra coisa. Essa máquina base pode ser de pneu ou pode ser de esteira.
tá certo? Aí depende onde é que está trabalhando, depende da declividade, depende do clima. Por exemplo, eucalipto trabalha o ano inteiro, então vai trabalhar no solo molhado mesmo, não é? Então o esteira, dependendo da declividade, o esteira é mais estável, né? Ele é mais lento do que o de pneu, mas ele é mais estável. Então posso botar uma máquina à base de esteira e eu posso ter vários modais mesmo. Ali naquele sítio ali eu vou usar a esteira. Aqui eu vou usar pneu, que é mais rápido. Aí eu vou usar um Feller, que é o pé durão. É o pé durão, foi uma das primeiras máquinas que chegaram aqui. O Feller Bunt é que ele vai é um derrubador, acumulador, vai acumular várias árvores e aí bota num canto, aí depois ele se desloca. Esse desloca aí vai quando ele já tiver pegado todas as árvores que ele alcança, vai depender da grua. Então tem o material rodante, pneu ou esteira, tem a máquina base, tem a grua, o tamanho da grua, tem Feller, dependendo do sistema, não tem nem grua. O Feller está ligado direto à máquina base. O cabeçote do Feller é direto à máquina base. Quando, com pinos, por exemplo, árvore mais que deixa mais tempo, árvore mais grossa, pinos para serraria deixa mais grossa, né? Então não adianta. Se você pudesse entrar com Feller na floresta natural, ele não ia levar a árvore, ele não ia levantar a árvore, só se ele pegasse árvore por árvore, mesmo assim ele tem uma limitação de diâmetro, não é? Mas em floresta plantada tem essa alternativa dependendo da floresta e do sistema. Mas qual o pau que rola mais? Rola eucalipto. Rola eucalipto. A maior parte do que a gente tem de floresta plantada é eucalipto para celulose. Embora possa ter eucalipto para madeira também, mas a maior parte é eucalipto para celulose. Árvore fina, né? Relativamente fina. E aí o Feller pega um monte, joga lá, e aí o skidder, é o Feller e o skidder. O Feller derrubador, acumulador, e aí o skidder pesa, um grapple skidder, em geral. O grapple skidder o skidder vai pegar e vai arrastar até a beira da estrada. Esse é um modal bem característico. O outro modal bem característico é do Harvester, que já é um patamar superior do Feller. Por quê? Porque o Harvester, o cabeçote do Harvester é a mesma máquina. Pode tirar, da mesma forma que a carregadeira, você tira a pinça e bota a pá, o Harvester também. Você pode tirar a máquina base com a grua, você pode tirar o cabeçote do Harvester, do Feller, e botar o cabeçote do Harvester, né? Eu dava, na turma, eu dava um DVD com uns vídeos de todas essas máquinas aí, para você ver. Isso você tem que ver mesmo. Eu sempre falo, mas eu queria ir para uma excursão para ver essas máquinas, vá. Mesmo quando eu dava aula presencial, eu não fazia excursão, não. Não. Pega um vídeo, ou então vá você. Faz um estágio. No estágio você vai ver tudo isso. A prática que você tem que ter não é com Harvester, não é com skidder, não é com motosserra. A prática que você tem que ter é numa máquina que está aí na tua frente. Chama computador. Essa que é a máquina que você tem que ter prática. Não é? O resto deixa para os operários. Deixa eu só concluir aqui. Aí daí, no caso do Harvester, e aí você tem vários cabeçotes, né? A Harvester, tá tudo bem, mas tem vários cabeçotes de Harvester. Tem o Harvester, tem a faca que descasca, né? Que desgalha, descasca, tem. Então pode ter um cabeçote todo completo. E aí o Harvester, ele abate, tá certo? Não é acumulador, ele abate, destopa, desgalha, destopa, traça, eventualmente traça, e o normal é isso, traça a árvore, né? Quando ele abate, destopa, desgalha, traça, e aí vem o Feller.
Não, o Feller não. Ai, alguém me lembra aí, cara, qual que é o trator florestal? Trator florestal que anda off-road. Hã? Clambank? Não, Clambank não. Clambank é um skidder que tem a pinça para cima. E aí ele é autocarregável, né? Então ele tem uma grua com a pinça, aí ele bota um monte de árvore, e aí fecha e arrasta um monte de árvore, mas aí arrasta um monte de árvore. O skidder, o nome já está dizendo, é arrastador. Pode ser o Clambank skidder, pode ser o Trek skidder, que é com esteira, pode ser um Grapple skidder, que é com uma pinça, arrasta uma tora de cada vez, pode ser um Cable skidder, que arrasta com cabo. Mas tudo isso é arrastador. Não, forwarder. Forwarder, isso aí, valeu, Rogério, forwarder. Então, o forwarder é um trator. Ele é off-road, ele vai dentro do mato. Ele vai lá na área de corte, na área do abate. Mas a tora não é arrastada, não é arrastada como o skidder. É Feller e skidder, não importa qual o tipo de skidder, pode variar conforme a sua bala na agulha, a sua disponibilidade, a realidade lá. Ou então é harvester e o forwarder. E o forwarder, que aí o forwarder também, em geral, é autocarregável. Aí ele pega aquelas toras, que aí já são toras curtas, é no sistema de tora curta. A gente não viu o sistema ainda, vai ver, vocês não viram, provavelmente não viram ainda. Aí vai sistema de tora curta, vai pegar aquelas toras e vai botar em cima dele. Ele é um forwarder, ele é um trator que carrega e vai levar para a beira da estrada. Aí isso chama baldeio. Esse arraste, não é arraste, esse transporte de madeira suspensa, que não é arrastado, é chamado de baldeio. Existe baldeio em floresta natural e existe baldeio em floresta plantada. Esse baldeio em floresta plantada é feito pelo forwarder e é feito off-road. Em floresta natural não, é totalmente diferente. O baldeio é outra coisa. Mas é isso aí, é off-road. Então você vê, um modal. O mais que você vai ver o harvester, né, e o baldeio pelo forwarder. O que é baldeio? É a madeira sendo transportada da zona de corte até a beira da estrada, suspensa por um trator, tipo um trator autocarregável. Ela não é arrastada. Agora, existe zilhões de adaptações. Tem adaptação. Pega uma carretinha, um trator agrícola. Você tem um trator agrícola. O trator agrícola não puxa? Puxa. Ele puxa a carretinha? Puxa. E você pode também acoplar na tomada de força dele uma grua. Então pode. Às vezes a grua está acoplada na carreta, na própria carreta. Tem caminhão autocarregável. Tem caminhão que tem uma grua num caminhão, né? Mas aí ele não está andando no mato, ele não anda dentro do mato. Mas não está não? Tá. Tem gente que bota caminhão dentro do mato. Ele foi feito para isso? Não. Mas tem gente que faz isso. Principalmente quem trabalha com madeira roubada. Aí é tudo esculhambado mesmo, enfia o caminhão lá dentro, carrega a madeira e lá vem o caminhão todo esculhambado. Mas então, esses são os dois modais. Agora, você tem máquinas multifuncionais. Tipo o Highlander, aí tem aquelas outras lá que tem os slides que a gente pode olhar aqui agora, se for o caso. Mas eu acho que não precisa a gente perder tempo com isso não, você mesmo pode olhar. A não ser que você queira conversar sobre alguma máquina específica. Mas os modais que eu te falei são os mais importantes. Motosserra, skidder e cambão telescópico. No floresta natural, tem um monte de variação, dependendo da sua disponibilidade, né? E no skidder mesmo, Trek skidder ou skidder de pneu, e no caso de floresta plantada, o Feller e o skidder, qualquer tipo de skidder, desculpa, o Feller qualquer tipo de skidder, e o harvester e o forwarder. O harvester e o forwarder são os mais modernos, vamos dizer assim, né?
das grandes empresas. Assim, é o pau que rola. Mas tem de tudo, tem de tudo. Às vezes tem de tudo. Aí daí depende. Porque, inclusive, as empresas, elas arrendam, né? Arrendam propriedades, né? Aí depende de onde é que está. Você pode, quanto mais você agregar lá no mato, na ponta, menos transporte. Você já descasca. Se você já descasca, você transporta menos coisa e deixa a casca no mato. Que legal, ela ajuda, né? Como você faz corte raso, você deixando a casca lá, você já está protegendo o solo, ajudando a proteger o solo e está exportando menos nutriente. É isso mesmo. Mas aí uma empresa, ela pode ter vários modais, dependendo de onde está. Às vezes eu tenho condição de gerenciar lá longe, às vezes eu não tenho condição, eu trago a madeira quase inteira. E eu faço o beneficiamento já mais perto da indústria, ou na indústria mesmo, no pátio da indústria mesmo. Depende do que é. Mas esses são os modais característicos mais importantes. E aí, lembrando também, você vai ver lá, você tem lá o walk machine, né? Aquela máquina parece um inseto, tem 6 pernas, né? Tem 6 pernas. Aquela máquina não precisa de estrada também. Ela vai andando, vai para qualquer lugar. E aí, uma vez que você tem aquela máquina, você pode botar qualquer cabeçote nela. Bota o cabeçote que você quer que ela faça. Tem o Highlander que já faz tudo também, já se carrega. Aí você tem essas máquinas multifuncionais, né? Mas eu vou falar de novo, que você tem que estar atento. Nem sempre a máquina multifuncional é a melhor alternativa para você. Porque quando ela está batendo, ela não está descascando. Quando ela está descascando, ela não está traçando. Quando ela está traçando, ela não está destopando. Você vê que destopa e traçamento vai junto. Mas uma máquina multifuncional, quando ela está fazendo uma coisa, ela não está fazendo outra. Então é que legal, essa máquina faz tudo, faz. Mas ela faz uma coisa de cada vez. Então é melhor, às vezes, dependendo, é muito melhor eu pegar uma máquina especializada em cada coisa, e cada máquina faz o seu papel. Tipo track skidder, o skidder de esteira, em floresta natural. O pessoal usa track skidder quando pode, aí é mais no Amazonas, qual da Zona Franca, facilidade de importação, usa o track skidder porque ele serve para construir estrada florestal, né? E serve para o arrasto. Se eu comprar um trator de esteira, eu vou construir estrada, mas aí depois, fora o resto do tempo, o trator fica parado se eu não estou construindo ou fazendo manutenção de estrada. Aí então o trator fica parado. Aí não, se eu usar um trator de esteira, aí um skidder de esteira, o track skidder, aí ele tanto serve para fazer estrada, como serve para arrastar também. Ele é mais produtivo no arrasto do que o trator de esteira. Mas o ideal, ele causa mais impacto na floresta. E o ideal é você ter um skidder para arrastar e um trator de esteira para construir estrada. Então, o modal vai depender da situação, vai depender da característica. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor é a revisão bibliográfica. E depois, o monitoramento. Depois o monitoramento. E depois, o dinheiro que tá rolando. Qual o dinheiro que eu posso, qual que é a minha prioridade? Onde é que eu posso, o que eu modernizo? É isso. Feito? Beleza, professor. Eu tinha ficado um pouco em dúvida em relação ali ao feller, que ele usa uma grua, e ao harvester. Acaba que eles só muda o cabeçote, praticamente. Só muda o cabeçote. Agora, a grua, claro, quanto maior for a grua, mais você vai ter eficiência. A gente já passou, acho que já passou eficiência, eficácia, efetividade. Então, a eficiência é uma razão entre o tempo que a máquina está agregando valor, está fazendo o papel dela, né? O tempo que ela está agregando valor, está fazendo o papel dela, sobre o tempo total de trabalho, sobre a hora de efetivo trabalho. Na hora de efetivo trabalho, é a hora que começou a trabalhar, ligou o motor. E a hora que desligou o motor. Essa aí é a hora de efetivo trabalho dela. Nessa hora, essa hora de efetivo trabalho é o denominador. No numerador, eu vou botar o tempo que ela está fazendo aquilo que ela é para fazer. Fazer o quê? Arrastar, derrubar, traçar, destopar, desgalhar, sei lá. Aí, esse tempo é o tempo que ela está agregando valor.
Esse tempo sobre o tempo total da hora de efetivo trabalho é que vai dar a minha eficiência. Então, você vai concordar comigo, se a árvore, se a máquina base que você já viu, pode ser qualquer uma, a máquina base pode ser qualquer uma, e ela pode ter uma grua, ou não. Mas quando a grua dela for comprida, quanto maior for a grua dela, que der, ela pode pegar mais árvore, não é? Antes de ter que se deslocar. Porque o deslocamento é tempo perdido, ela não está agregando valor, não é? É quando ela está se deslocando, é hora de efetivo trabalho, mas ela não está agregando valor. Então, teoricamente, quanto maior a grua, mais eficiente vai ser a atividade. É verdade. Agora, depende também do poder de fogo, né? Porque dependendo das árvores, do tamanho, do porte, da densidade das árvores, aí ela não vai poder carregar. Então a grua tem que ser menor. Até aquilo que eu falei, você vai ver cabeçote de Feller que não tem grua. Porque é para pegar aquele espinheiro grande. Pegar aquele espinheiro, já pega o pinheiro direto. Pega só o pinheiro direto. Ele pega, corta embaixo, né? Às vezes é com sabre, às vezes é com disco, né? Para cortar a árvore, suspende ela e leva uma de cada vez, não é? Tem até uma pegadinha de prova de prova, que eu não vou, agora vou falar, mas não é, que é o que eu pergunto, qual a influência do tamanho da grua de um harvester na exploração de floresta natural. Aí ele sai viajando às vezes, né? Alguém cai, né? Sai viajando, quanto maior for a grua, mais você vai eficiente, não sei o que, vai falar uma coisa assim, né? E eu errou, peão, errou. Não pode ter nem harvester, nem Feller dentro de uma floresta natural. Só o motocerista mesmo, pequenininho ali, com a motosserrinha dele lá, derrubando a árvore lá e depois deixando para o skidder arrastar. Essas máquinas não são inviáveis. Ela nem pega a árvore toda, ela nem aguenta, não vai aguentar. Vai pegar, alguma árvore vai pegar, mas as outras não. A gente já começa com 50 centímetros de diâmetro. E tem árvore que a densidade já é alta. Então, essas florestas, essas máquinas, que o homem é capaz de desenvolver máquina para fazer isso, para pegar a suma uma maior do mundo, para pegar o apoio maior do mundo. Claro que o homem é capaz de desenvolver uma máquina para isso. Claro que é. Só que você não vai querer essa máquina dentro do mato. Ela vai fazer um arregaço. E você entra dentro da área de marinha. Você faz corte seletivo, não é? Então você não quer essa máquina. Mesmo que o homem possa desenvolver, você não vai querer ela dentro do mato lá. Diferente de floresta plantada. Ok? Maravilha, professor. Obrigado. Mais alguma? Professor, Opa. Fala, Thiago. eu fiquei com uma dúvida com relação aos custos. Quando, lá no slide, fala que o custo operacional é o custo total da máquina, dividido pelo tempo total de trabalho dela. Só que quando a gente faz os cálculos no Excel, aquele cálculo que o senhor passou no exercício lá, a gente calcula o custo total no final. Esse custo total já é o custo operacional, porque ele já sai dividido pelo tempo. A resposta é sim, mas vamos desenvolver. A resposta para sim, é. Mas o custo operacional dela, o custo horário da máquina, eu tenho o custo operacional, o custo de produção e a produtividade. São três razões que andam juntas, não é? E essas três razões, se você for olhar, elas são três razões que têm três variáveis. Que é dinheiro, volume, né? E tempo. Então, uma é dinheiro com tempo, volume e tempo. Aí, dependendo da razão, custo operacional, dinheiro por tempo, por hora. Custo de produção é dinheiro por metro cúbico, que é a produção, não é? Produtividade é produção por tempo. Então, produção, volume por hora. Mas dinheiro, produção e tempo. São essas três variáveis que dão essas três razões. Por isso é que você tendo duas, você pode calcular a terceira. Tá certo? É assim que funciona. Só que aí o custo operacional, que você falou, é verdade.
Mas qual é o custo operacional da máquina? O custo operacional de uma máquina é o somatório de todos os custos. Os custos fixos. Quais são os custos fixos? Aqueles custos que, mesmo que ela esteja parada, mesmo que você não tire ela da garagem, ela tem custo fixo. Qual é o custo fixo? Primeiro, a depreciação. Aquele primeiro que você calcula. É um custo fixo. O tempo vai passando, ela vai se tornando obsoleta. Em geral, máquina pesada assim, ela é feita para durar 5 anos, mas pode variar. Tem que olhar lá. E aí, agora eu vou voltar, depois eu volto. Se eu esquecer, me faz voltar lá. Mas essa depreciação, presta atenção que isso é importante, porque você vai ver empresa que dá cabeçada. Essa depreciação é um custo, é um gasto. E a depreciação física do capital fixo, a depreciação física do capital fixo, que pode ser por desgaste em função do uso, e mesmo que não tenha uso, é por obsoletismo em função da vida útil da máquina. Vai chegar uma hora que já tem uma máquina muito mais moderna, muito mais econômica, sabe como? É muito melhor, muito mais econômica, ergonômica, produtiva, né? Menos poluente, né? Com mais filtro. Então vai chegar um momento que acabou a vida útil dela, ela se tornou obsoleta. Tem uma coisa que vai te render muito mais. Né? Então, esse custo aí é custo. E você tem que debater lá na contabilidade. Às vezes, você está numa empresa pequena, é uma empresa pequena. Às vezes, você vai montar uma empresa, vocês montarem uma empresa, juntar uns 2, 3 para montar uma empresa. Eu tenho ex-aluno que montou empresa. Então, monta empresa. E aí você não vai ter dinheiro para pagar um contador, para contratar um contador. Não vai ter dinheiro para contratar um economista. Para que você quer economista? Aí depois você me pergunta essa. Não vou falar logo, senão eu vou esquecer. Eu tive um filho que fazia economia na rural e foi fazer estágio numa empresa que era de um outro filho, que trabalhava com floresta. Aí ele chegou e falou assim, caraca, a empresa do Daniel não tem ganho não operacional. A empresa do Daniel não tem ganho operacional. O que eles faziam? Um monte de dinheiro trabalhando, dinheiro florestal, um monte não. Mas dinheiros florestais trabalhando duro, e ganhando dinheiro e guardando dinheiro na poupança para chegar no final do ano, pagar os impostos, pagar 13º, adiantamento de férias, adicional de férias, aquele 1/3 de salário, tem que pagar as coisas, não é? E todo mês tem que pagar aluguel, essas coisas assim. E aí ele falou assim, cara, a empresa do Daniel não tem ganho não operacional. E o que é isso? Ganho não operacional é aquele ganho que você tem do dinheiro que você imobiliza. Então não é para você imobilizar o dinheiro, você vai precisar daquele dinheiro, com certeza. É para poder pagar os seus compromissos no final do ano, imposto de renda, seja lá o que for. Esse dinheiro não é para ficar parado. Esse dinheiro é para você, numa grande empresa, você poderia contratar um economista, tipo isso que aconteceu com ele lá. Foi um estagiário, um aluno, um estudante de economia. Falou, que absurdo, cara. Aí os caras criaram juízo. Como? Contrataram o economista? Não. Eles pagam uma empresa. Tem cara que vive disso. Ficar estudando o mercado. Quer dizer, o que está dando dinheiro, qual que é para comprar, qual que é para vender e tal. E aí paga uma mixaria, que é uma mixaria mesmo, que paga por mês. Eu estava até conversando com ele outro dia, perguntei quanto era, é uma mixaria. Aí paga para os caras que vivem disso. Então eles cobram um pouquinho de cada um. E aí eles ficam estudando isso e ficam orientando o que fazer com o dinheiro que está parado, para o dinheiro não ficar parado e você ter um ganho não operacional. Essa é uma questão. A outra questão, então, você não precisa ter um economista na sua empresa. Você só paga alguém que faz. E também é assim numa empresa pequena, na área de contabilidade. Na área de contabilidade, você pode não ter nenhum contador contratado. Você só paga, é muito comum em profissional liberal. Paga um contador, para o contador fazer o imposto de renda dele lá.
E lá você sabe. Ali tem que fazer, não tem outro jeito, tem que saber quanto é que é a administração. E o custo da administração é o custo proporcional ao distribuído no capital fixo das máquinas que estão trabalhando. Desgaste, o primeiro custo fixo lá, voltando agora respondendo, o desgaste físico é gasto. Então ele tem que ser abatido no imposto de renda. Duas coisas tem que fazer. Primeiro, separar aquele dinheiro, o fundo de reposição do capital, que é aquele dinheiro que vai entrar lá na movimentação, pagando aquela consultoria. Então, fundo de reposição do capital. Então, do capital fixo. Não, comprei uma máquina, aí acabou a máquina, pronto, acabou a máquina, agora tem que arrumar dinheiro para comprar outra. Não. No final da vida útil dela, eu vendo ela, pego aquele dinheiro da revenda, que é 20, 25, até mais por cento, e junto com o dinheiro do fundo de reposição e compro novo. E aquele dinheiro que eu botei no fundo de reposição, eu abato do imposto de renda. Eu abato do imposto de renda. Aí eu estava falando, mas pô, se for na Amazônia, será que ninguém vai fazer isso? Opa! Eu estou falando de Rio de Janeiro. Eu tive um ex-aluno que foi trabalhar numa empresa aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não estou falando de Tocantins, não estou falando de Acre, não estou falando disso não. Aqui no Rio de Janeiro, uma empresa florestal que simplesmente nem tinha fundo de reposição do capital fixo e também não abatia do imposto de renda. Pagava, então, caraca, para vocês terem uma ideia do quanto que falta a engenharia chegar no Brasil. A engenharia florestal chegar no Brasil. Então, eu tenho o custo fixo, que é aquele que, independente da máquina, eu estando usando ou não, eu vou gastar. Depreciação, garagem, imposto e taxa, tem seguro, né? Então, esse é o custo fixo, que eu tenho que pagar de qualquer jeito. Eu tenho esse custo fixo, que tem um valor para cada máquina, tem um custo, tem um valor, eu divido pelas horas de efetivo trabalho dela. Qual que é a hora de efetivo trabalho? A hora que ela está trabalhando. Não estou falando de eficiência, não. Eficiência é uma outra razão. Estou falando de hora de efetivo trabalho. A hora que eu vou cobrar se eu usar ela para prestar serviço. Tá certo? A hora de efetivo trabalho, a hora que ela está trabalhando. Se essa hora que ela de efetivo trabalho é menos ou mais do que é possível, por exemplo, eu tenho 24 horas no dia. Floresta plantada, eu trabalho o tempo inteiro. Então, mas a máquina tem que parar para manutenção. Então, eu tenho, vamos dizer que ela perca 4 horas por dia para manutenção. E ela, então, pode trabalhar 20 horas. Aí eu vou olhar a taxa de utilização. Ela vai ter, então, uma disponibilidade operacional de 20 horas sobre 24 horas. Essa é a disponibilidade operacional, que é uma razão. Mas nessas 20 horas, eu não uso essas 20 horas. Por algum motivo. Se fosse floresta natural, eu não tenho como fazer de noite. Não tem como operar de noite. Posso operar em pátio. Isso posso. Às vezes até faz isso mesmo. Se o bicho está pegando no prazo, aí ninguém trabalha de noite mesmo. Mas pátio, abate não. Abate e arraste nem pensar. Não tem como fazer nem abate, nem arraste no breu, no escuro. Aí daí, então tem a disponibilidade operacional é limitada, não é? A disponibilidade operacional é limitada. Agora, se a máquina não precisasse de manutenção, eu poderia, então, hora de efetivo trabalho, 24 horas. Não existe isso. Hora de efetivo trabalho é a hora que ela está trabalhando, e dependendo de onde ela está trabalhando, ela só tem aquela hora mesmo, hora de expediente, não é? Então, aquele custo fixo vai ser dividido pela hora que ela trabalha. Por exemplo, em floresta natural, é mais ou menos assim, 6, 8 horas. Então, aquele custo fixo dela, da depreciação, vai ser dividido por 6 ou 8 horas, e é aquilo que ela vai ter que pagar em hora. Aí eu já fiz o custo da depreciação. Pegar o custo de seguro. Vou pegar o custo do seguro, quanto que eu pago de seguro nela por ano,
e vou dividir pela hora de efetivo trabalho dela. Ela trabalha 6 horas por dia, trabalha 22 dias por mês, trabalha 11 meses por ano. Essas são as horas de efetivo trabalho. Aí então eu vou ter o custo horário do seguro. Aí vou somar o custo horário da depreciação, custo horário do seguro. A garagem, quanto é que ela paga de garagem por mês? Ela paga tanto de garagem por mês, se pagar. Aí eu vou pegar aquele custo que paga por mês e vou dividir pela hora de efetivo trabalho. Vou também agora vou no custo, nos custos variáveis. Quais são os custos variáveis? É aqueles custos que dependem do uso dela. Então, se ela consome 8 litros de diesel por hora, então vai ser aquele custo de diesel. O custo do diesel, né, vezes 8, o custo do litro de diesel, vezes 8, aí já tem o custo do diesel. O custo do lubrificante, né, o custo de correia, o custo do pneu ou da esteira, sei lá. Qualquer custo desse, seja fixo ou variável, eu vou pegar o custo e vou dividir pela hora de efetivo trabalho dela. Quanto que ela trabalha? Se ela trabalha 4 horas, aquelas 4 horas vão ter que pagar aquilo. Ou seja, o custo operacional dela vai ser alto. Se ela trabalhar pouco. Quanto mais ela trabalhar, o custo operacional dela vai ser menor. Porque eu vou estar diluindo aquele custo em mais horas. Dividindo por mais horas. E mais o custo da administração. Que aí o custo da administração tem que ratear entre todas as máquinas que estão trabalhando na empresa. Então, eu posso ter um custo operacional, que é o custo horário, né? Um custo de produção, aí se eu sei quanto é que ela produz por tempo, e eu sei quanto que ela produz numa hora, e eu sei quanto que ela custa por hora, aí eu sei qual é o custo da minha produção daquela atividade. Se é a máquina de abate. Quanto que o abate faz? Vamos dizer que ele faça lá um abate de floresta natural, vamos dizer que ele abata 15 metros cúbicos por hora, 20 metros cúbicos por hora, 20 em média, porque tem que andar, né, de uma área para outra, 20 metros cúbicos por hora. Então, eu já sei quanto é que é o custo horário da máquina, e eu já sei quanto que ela produz por hora, e agora eu já sei qual é o custo de produção. A produção daquilo ali, do metro cúbico, na operação de abate, custa tanto. Eu uso as duas razões, né, da produtividade com o custo operacional. Tá certo? Então, eu posso fazer isso analisando uma máquina e depois eu somando tudo, eu posso saber quanto é que custa a madeira posta na serraria. Aí eu já estou botando o abate, o arrasto ou o baldeio, não é? O carregamento, o transporte, o descarregamento lá na indústria. Somando tudo. Então, eu posso fazer produtividade, custo operacional e custo de produção de uma determinada máquina, de uma atividade ou de todas as atividades, de todo o meu modal, somando tudo. Beleza, professor. Esclareceu bem. Só aproveitando que já está nesse assunto de custo, será que o senhor poderia explicar um pouquinho melhor como que funciona para eu saber o custo de administração, sem eu ter que ficar chutando valores, essas coisas assim, sem ter que usar as coisas, porque eu não entendi muito bem pelos vídeos. A vida como ela o pessoal, a engenharia florestal pouco chegou no Brasil, a engenharia florestal. Chegou sim em algumas grandes empresas, né, que é de floresta plantada, e é super desenvolvida, e chegou sim em algumas poucas empresas de floresta natural, mas chegou pouco, e não chegou completa não. Não chegou completa. Para você ter uma ideia, eu fiz um trabalho quando você está explorando floresta natural, você tem direito, a legislação já prevê, você tem direito a explorar 1 metro cúbico de resíduo para cada metro cúbico que você tem autorizado a explorar. Então, que resíduo é esse? A estrada é um polígono, então você vai derrubar a árvore ali. Uma árvore, quando é abatida, ela tem uma copa. E essa copa, às vezes, tem mais volume, em geral, tem mais volume do que o fuste.
E até 10 centímetros de diâmetro você aproveita. Por mais que o motosserrista, que é o único operador de máquina, que toma a decisão, ele tem que levar em consideração várias variáveis. Qual variável que ele tem que levar em consideração? Ele recebeu um mapa com ponto. Não, essa árvore aqui é um ponto com símbolo ou cor, ou símbolo e cor, para dizer o que é para fazer com aquela árvore. Então ele recebe um mapa que veio do processamento do dado, do censo florestal, né? Quais são as árvores que ele tem que abater. Ele chega lá na árvore. Quando ele chega na árvore lá, ele tem que ver para que lado eu vou abater. Primeira coisa que ele vai fazer, antes disso, ele faz o teste do oco, para ver se a árvore está oca. Aí usa a ponta do sabre, não é? Usa a ponta do sabre para ver se a árvore está oca. Dependendo da espécie, dependendo da empresa, dependendo do diâmetro do oco, aí ele abandona a árvore, faz uma bolinha em torno do número dela, porque ele foi lá para mostrar que ele foi lá, e essa bolinha em torno do número dela diz que ela está oca. Já está indicando que ela está oca. Bom, a primeira coisa que ele faz é isso. Se ela não está oca, ou se ela está oca, mas o diâmetro do oco em relação ao diâmetro da árvore, o do valor dela, isso é uma questão empresarial, a empresa vai decidir, aí ele vai abater. Aí ele vai analisar a árvore. Ele vai analisar a árvore, ele vai olhar lá, para que lado, qual é a queda natural dela. Ela já está tendendo a cair para um lado. Então, aí diminui. Quanto mais ela tender a cair para um lado, se ela já está torta, em geral não rola isso, mas ela está tendendo a cair para um lado, aí já diminui o ângulo que ele pode trabalhar para direcionar a queda dela. E aí tá. Agora, esse ângulo que ele pode trabalhar, ele tem que ver aonde é que ela vai cair. Ela não pode cair em árvore protegida por lei, árvore de espécie protegida por lei, que está lá no mapa em vermelho, em geral em vermelho, ou num símbolo característico, né? Então não pode jogar em cima daquela. Ele tem que procurar clareira natural. Ele não pode jogar em cima da regeneração natural daquela árvore, daquelas espécies que ele está abatendo, não é? Ele tem que pensar onde está o pátio para o qual ele pensa em abater. Então o pátio está para lá, copa para lá. O pátio ali, copa para lá para otimizar o arrasto. Ele também tem que ver as outras árvores que já caíram. Às vezes ele derruba a árvore uma perto da outra. Então, se uma árvore já caiu aqui, ali ele não vai jogar a outra, que está arriscado ele rachar essa ou a outra. Então ele tem que tomar a decisão, é isso que ele tem que levar, né, umas 6, 8 variáveis para definir da que lado que ele vai abater. Depois que ele que ele definiu, vou jogar ela aqui. E ele joga mesmo, ele usa a cunha, usa o sabre, e ele joga onde ele quer. E aí o ajudante, nesse caso, já vai fazendo os caminhos de fuga, são 2, né? E vai limpando embaixo. Ele tem que limpar embaixo da árvore, porque ele tem que trabalhar ajoelhado. Para quê? Para ele cortar o mais baixo possível. Antigamente, você já trabalhava com a motosserra na altura de onde ele pega aqui, ó, na altura do braço. Hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver. Ele tem que cortar lá embaixo, que a gente perdia um monte de volume na floresta, um monte de volume. Então, não, trabalha ajoelhado. Como ele não quer correr risco, por quê? Perto da árvore ali pode ter um ninho de alguma cobra, de algum animal peçonhento ali, a árvore está lá há mais tempo, já deu tempo de alguém escolher aquele cantinho ali para ficar, não é? A árvore não está lá há mais tempo, não é uma árvore grossa. Então, o ajudante também tem que limpar, ele tem que limpar em volta, e tem que limpar também aonde a motosserra vai cortar para não desgastar a corrente. Isso é trabalho do ajudante. E o motosserrista, você vai ver em vídeo, se você procurar, você vai ver vídeo de motosserrista que se curva todo para cortar lá embaixo. Ele tem que cortar lá embaixo, mas aí ele se curva todo para cortar. Tá errado. Aqui na disciplina, lá de frente, você vai ver em ergonomia, tá errado. Se o cara fizer isso, você não pode deixar. Opa! Não mesmo. Não pode. Estou dando essa volta toda para falar assim, a engenharia florestal, mesmo que ela chegou em algumas empresas do norte, ela não chegou completamente. Uma vez que eu fui avaliar o resíduo de uma empresa, por quê?
Porque ela não tem perna. Em geral, a empresa não tem perna para isso. Ela não tem perna para ter um departamento de avaliação de resíduos. Ela não tem perna para isso. Não é para ela fazer isso. Ela tem que apresentar um modelo matemático. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai contratar alguém para fazer isso. Que vai ter uma equipe, você pode fazer isso. Você pode montar a empresa para fazer isso. Por quê? A empresa que tem autorização para explorar determinado volume, no primeiro ano de exploração, ela tem aquele volume igual àquele volume, 1 metro cúbico para cada metro cúbico autorizado, para explorar resíduo, mas no relatório de exploração, que ela aproveitou o resíduo e conseguiu aquele crédito, ela tem que apresentar o modelo matemático para todas aquelas fontes de resíduo. Estrada principal, estrada secundária, copa de fuste, árvore que cai, mesmo que o motosserrista tenha escolhido quando ela cair, claro que ela vai derrubar outras árvores, vai acontecer. Aí acima de 10 centímetros, de diâmetro, maior ou igual a 10 centímetros, é resíduo, é fonte, tem que medir. Todas as árvores que no inventário por amostragem que você teve que fazer, que você registrou lá, árvore caída, tudo que tiver a 50 metros de distância de pátio, da infraestrutura em geral, de pátio de estrada, tudo que tiver caído a 50 metros de distância, você pode puxar e aproveitar. É lenho, é madeira, é dinheiro. E como eu falei, com aquele ciclo de corte, aquele ciclo da vida do estágio sucessional, tem coisa que é madeira boa. Tem coisa que você não sabe o que é mais, não deu para saber, mas ainda é madeira boa, serve para lenha. Tem coisa que você consegue identificar, porque acabou de cair, caiu há pouco tempo, é o tempo todo assim. O estágio sucessional, não é? Da floresta. Nós temos um mosaico de estágios sucessionais, né, na floresta. Então, aí eu posso aproveitar aquilo. O cara tem que apresentar um modelo matemático para cada fonte de resíduo desse, e aí, coisa lá. Eu cheguei numa empresa lá, eles tinham aproveitado isso, porque ganhavam dinheiro, quase todas não posso falar isso, eu não sei. Mas muitas empresas espertas estão aproveitando resíduo para a produção de energia, porque energia dá dinheiro pra caramba. Dá dinheiro pra caramba. Até tem ninguém que fala, se eu queimar essa madeira, eu ganho mais dinheiro do que se eu serrar ela e vender. Se eu queimar e vender energia, eu ganho mais dinheiro do que se eu serrar. Eu só não queimo ela inteira porque eu não posso, porque a legislação não permite. Só pode fazer isso com resíduo. Bah, beleza. Aí daí as empresas estão fazendo isso. Só que ela não tem perna aí para ficar fazendo essa avaliação. Então a gente foi lá para fazer. Nós vamos desenvolver o modelo matemático. Entregamos aqui, você, no caso, faria isso. Não precisa ter equipamento nenhum, ou quase nenhum, não é? Tem que ter SIG, computador, essa máquina que está aí na tua frente, SIG, computador, né? Bússola, vai ter que ter algumas coisas para medir, né? Treina, algumas coisas, mas o investimento é mínimo. E aí você faz e entrega o relatório para ela. É o que ela quer, Nessa empresa que a gente coisou, que a gente avaliou, quando a gente avaliou, a gente aproveitou a oportunidade para medir e quantificar bromélia e orquídea. Bromélia e orquídea. E aí, deu coisa pra cacete. E aí eu fui falar pro cara, né? O gerentão lá. Pô, cara, tu tá perdendo dinheiro à beça. Tá perdendo dinheiro à beça. Podia... Aí ele falou, não vem não. Vem que eu tenho mais o que fazer. Por quê? A cabeça dele era toda para madeira. E aí a engenharia não chegou completamente. Você também poderia fazer... Assim, não, aqui ó, eu vou fazer o plano operacional de você, todo mundo tem que fazer, né? Vou fazer o plano operacional, já fiz os modelos matemáticos para o resíduo, para avaliação de resíduo. Aí eu vou incluir no plano operacional a exploração de epífita, tá certo? E vou te dar uma parte. Aí tá, o cara não precisa nem se preocupar com isso. Tá, beleza. Terceirizar, por que não? Você me passa os dados do SIG, que eu vou registrar a tua área como área de coleta de semente. Eu coleto a semente, não esquenta a cabeça com isso,
e eu te dou a parte do dinheiro. Beleza? Então, pode terceirizar. Por isso que eu acho que a engenharia florestal não chegou. Mesmo nas grandes empresas, a engenharia florestal mesmo, com E e F maiúsculo, não chegou, não. Não chegou. Aí, você estava querendo saber do custo de administração. Você já viu que tem o custo fixo, você já viu que tem o custo variável, por exemplo, pneu, material rodante. O custo variável você calcula lá quanto custa o jogo de pneus. Quanto dura um pneu? 4.000 horas. Então vai pegar o preço do valor do pneu, que não é baratinho não, dividir por 4.000, aí aquele custo horário ali, que é variável, relacionado a pneu, vai ser somado aos outros custos variáveis. Faltou a administração. Pois é. Então, o que o pessoal usa? Usa 5%, 10%, 15% em geral? Mas está errado. Aí não é o teu custo horário. Mas para que diabo eu preciso saber o custo da administração, meu Deus? Usa logo 5, usa logo 10, logo assim. Não. Não. Se você está vendendo serviço, você tem que saber qual é o custo. Se você está entrando numa concorrência, você tem que saber até onde você pode abaixar. Para você ganhar concorrência. Em momento de crise, se dá bem quem for mais esperto. Quem tiver mais engenharia na cabeça, quem tiver mais conhecimento, não é? Então você não pode chutar, não pode estabelecer um índice. Para nada. Para nada. Você tem que saber qual é o valor mesmo. Qual é o valor mesmo daquilo, não é? Aí qual que é? A administração de uma empresa, ela tem um valor. Mas como é que eu vou saber no setor de contabilidade? Ou tem um departamento de contabilidade, ou então ela entrega os dados, que seja um profissional liberal que trabalha sozinho, entrega os dados para um contador. O contador vai ter que fazer as contas para poder pagar o imposto, para comprar, colocar as taxas, ter os descontos, no caso a depreciação física do material fixo, né? Vai ter custo. E na contabilidade você vai saber. Ah, não, mas vamos tirar a administração. Se você tirar a administração, quem vai atender o telefone? Quem que vai atender o telefone? Quem que vai anotar o recado? Quem que vai fazer o cafezinho para entregar para o cliente? E a luz? E a luz? É para ter luz, né? Ar-condicionado do escritório, para conversar com o cliente, para negociar, não é? Quem que vai pagar o gerente? O gerente é o operador de máquina? Não. O gerente fica lá no escritório, o trabalho dele é outro. Mas ele não produz dinheiro, ele arruma contrato, gerencia a parada. Ele não produz dinheiro. Quem produz dinheiro? As máquinas que produzem dinheiro, que agregam valor. As máquinas que agregam valor, né, que produzem dinheiro. O resto é custo. Por isso que tem que ajustar. Não pode estar sobrando. Não pode estar sobrando. Por isso é que um órgão público, em geral, ele custa muito mais, ele tem muito mais custo do que benefício para a sociedade. Por quê? Não tem ninguém cobrando dele. Não tem ninguém cobrando dele. Pelo contrário. Tem salário maior ainda, mais hora extra, mais direito, mais isso, mais aquilo. E aí o valor agregado, quase nenhum. Se você pegar as contas, você vai ver, você vai ficar impressionado. Você vai ficar impressionado com isso. Aí daí tal. Essa empresa, ela tem que ter uma administração, porque a administração é importante para ela, mas essa administração tem que ser justa. E essa administração tem um custo. E esse custo é quantificável e está registrado no setor de contabilidade, seja da própria empresa, seja de terceirizado. Sacou? Esse custo aí, quem que vai pagar? Todas as máquinas que produzem dinheiro. Que produzem dinheiro, que fazem serviço, que agregam valor. Quanto que cada uma vai pagar? Bom, aí você tem que pegar o valor da máquina no numerador e no denominador o somatório do valor de todas as máquinas que vão ter que pagar a administração. Essa é uma razão. A outra razão, no denominador, você vai botar todo o custo da administração. E no numerador, você vai botar a variável X ali que você quer calcular. Ou seja, essa máquina ela vai pagar uma parte da administração que lhe cabe, que seria uma razão entre o valor dela e o valor de todas as máquinas que produzem dinheiro, que sustentam a empresa. Ou você pode usar, então, o custo de aquisição, mas você também pode usar o custo operacional.
ser proporcional, então, ao custo operacional dela em relação ao custo operacional de todas as máquinas. Isso você pode decidir. Isso aí eu estou sugerindo. Você não vai ver isso num livro, nunca vi isso em livro nenhum, mas eu estou sugerindo, eu só estou dizendo que você não pode chutar. Você não pode chutar. E o fato de eu precisar sugerir isso é mais uma demonstração que a engenharia florestal ainda tem que comer feijão. Ainda tem que comer feijão. Entendi, professor. Ficou bem mais claro agora, deu para entender bem. Obrigado. Beleza. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor passou uma questão de custo operacional do skid. Aí, eu estava calculando, né? Aí eu fiquei com uma dúvida na questão do cálculo de custo pessoal operacional. Quando eu faço esse cálculo, eu levo em conta o 13º? Tudo. Sim, claro. Lógico. Tudo. Então, eu multiplico o salário por 13, né? Não é só o 13, não. Tem uma tabela. Em algum lugar tem uma tabela. Você está trabalhando em área rural, aí dependendo da atividade, incide bem mais imposto do que isso. O importante é você saber isso, que tem que ser o custo todo. Mas é muito mais do que isso. É o 13º, adiantamento de férias, que ganha um terço a mais, não é? Um terço a mais. Nas férias, o empregado, quando entra de férias, ganha um terço a mais de salário, um terço adicional de férias. O 13º, mas tem um monte de imposto que incide sobre isso. Isso aí, ainda bem, Karina, que você está falando isso, que isso aí também o pessoal chuta. A gente estava falando do custo da administração, né? Aí tem o custo de manutenção. Aí, até ali no slide está lá, 60% da depreciação. Não, o custo da manutenção manutenção, bota aí 60% da depreciação. Não pode, cara. Não pode. Ah, tá. Se eu for publicar um trabalho e eu considerar 60%, e você vai ver trabalho publicado, e eu considerar 60% da depreciação, eu calculo a depreciação. Qual é a depreciação? É o custo de aquisição dividido por hora de efetivo do trabalho. Aí vai ter um valor lá. Aí, cara, qual é o custo do manutenção? Bota lá 60% da depreciação. Não é. Não é. Você tem que saber qual é. Você tem que saber qual é o custo da manutenção. Como é que você sabe? Com monitoramento. Não sai uma lima redonda, não sai uma lima chata, não sai um esmeril, não sai nada. Sem dizer para onde é que ele está saindo. Não sai um litro de óleo, sem dizer para onde é que está indo. E aí tá, agora você tem um registro. Você sabe o custo de manutenção de cada máquina. Não é só geral. Você pode até estabelecer uma média da sua empresa, da sua realidade. Mas você não pode chutar 60%. O que o pessoal fala, vocês certamente já ouviram falar, a gente fala, não, em termos de encargos sociais no Brasil, e realmente, o Brasil pega pesado, por isso que tem tanto emprego informal, você cria dificuldade, aí o cara vaza pelo outro lado. Então, isso é ruim. Mas o Brasil é famoso pelos impostos e taxas, né? Encargos em cima do assalariado. O assalariado, tem gente que fala que ele ganha 80% do que... 100 para ele, 80 para o Estado. O Estado dá aquela mordidinha. 80, tem gente que fala que é 80% do valor do salário, incide 80%, tem gente que fala que 60%, tem gente que fala que é 100%, bota aí 100%. Isso é chute? Não, cara, não é. Claro, se você estiver tendo que responder uma coisa rápida, taca lá 80% que deve estar, somando tudo, deve dar por aí. O Estado dá aquela mordidinha. Pra quê? Só para você ver quanto é que é o salário de servidor público. Por que o cara não quer ser engenheiro florestal, quer ser servidor público? Por causa dessa mamata do Estado. Bom, desculpa, eu não devia ter entrado nessa seara. Mas em alguns slides lá tem uma transparência, alguns slides lá tá mostrando o imposto de cargos para cada função na área rural. E aí, quem é que tem que saber disso? É o contador. Você vai ter que estudar isso? Não, você não tem tempo para estudar isso. Você não tem tempo para estudar isso, você não tem tempo para estudar economia, como é que está o mercado de ação, você não tem. Essas coisas você tem que terceirizar. Inclusive, parte da engenharia florestal,
você vai terceirizar também. Às vezes alguém escreve melhor do que você, às vezes alguém processa dado melhor do que você, às vezes alguém pilota computador SIG melhor do que você, banco de dados melhor. Então aí você terceiriza, junta quem está a fim de trabalhar, quem tem responsabilidade e sai oferecendo serviço. Tem serviço para oferecer para todo mundo. Praticamente a engenharia florestal nem chegou numa grande empresa, não. E eu vou te dizer, vários egressos da Rural trabalham em grandes empresas de reflorestamento, em colheita. Eu tenho várias alunas, se eu não estou enganado agora, eu tenho 4 alunas egressas da Rural que trabalham em grande Klabin, Fibria, nessas grandes empresas na área de colheita. Na área de colheita. Respondi? Karina? Sim, professor, sim, respondeu sim. Muito obrigada. Nada. E aí? Mais alguma? Mais alguma dúvida? Ah, já vai dar 15 horas, faltam 12 minutos. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Se não tiver, já encerramos. Daqui a 5 minutos eu vou passar a prova para você. Olha só como é que eu sou gente boa pra caramba. Gente boa. Não, isso aí não tem a ver com ser gente boa, não. Isso tem a ver com coerência. O Arimateia, José de Arimateia Silva, que se você deu azar, você não teve aula com ele, não sei nem quem é o professor atual da matéria dele, que era política florestal. Ele é um cara excepcional. É um cara que você tem que ter no seu banco de dados, né? Que você tem que consultar. É um cara, inclusive, que você tem que comprar alguns livros dele. Ele tem um livro que é essencial. Se você é engenheiro florestal do Brasil, você tem que ler esse livro. É um livro até bem fino, mas ele tem Quebrando Castanha e Cortando Seringa. O título do livro é Quebrando Castanha e Cortando Seringa, alguma coisa assim, né? E quando ele foi por um tempo, ele se aposentou há algum tempo atrás, e ele foi chefe do Departamento de Recursos, DEREF, Departamento de Recursos Florestais do IBAMA. Na época, o Departamento de Recursos Florestais foi a herança de todo o IBDF. Antigamente, o Brasil tinha Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Pode meter o malho dele, tinha as falhas dele, mas ele era o cara. Ele era o cara. Com defeito e qualidade, era o cara. Quando criou-se o IBAMA, juntou-se IBDF, a SUDEVIA, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Avicultura, que era a borracha, né? A SUDEP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, e a SEMA, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente. A SEMA não era nada. Quando juntou os 4, o IBDF era tudo. O IBDF, se você fosse num município lá não sei aonde, no fim do Brasil, tinha. Em Feijó, tinha a sede do IBDF. Então, que era para desenvolvimento florestal. Quando juntou os 4, a SEMA, que não era nada, era só conversa fiada de ambientalista, passou a dominar completamente o IBDF. E aí, o IBAMA. Virou IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E aí, toda a parte de desenvolvimento foi desligada. Plá, desliga aí. E aí, o que sobrou para a área florestal foi comando e controle, fiscalização, regra e multa. Fiscalização, regra e multa. Regra, não pode. Multa, fiscaliza. Isso que sobrou para a área florestal. E aí, o que era do IBAMA, que era simplesmente todo o Brasil, ficou dentro de um departamento, o que era o IBDF, ficou só num departamento, a parte de política, ficou num departamento de recursos florestais, do IBAMA. Né? O que era o IBDF virou o Departamento de Recursos Florestais do IBAMA. A SEMA tomou conta de tudo, pegou tudo e deixou só comando e controle. Né? E o Arimateia, quando ele foi chefe
Um cara, pô, o cara já não tá nem mais com a gente, já foi embora. Chamou a Arimateia, falou, Ari, organiza esse negócio, cara, tá mó bagunça, cara, não tem mais nada, acabou-se tudo. A parte de floresta plantada já estava seguindo pelas próprias pernas, e a parte de floresta natural ainda estava sob a égide do IBAMA. E aí ele falou, ele reuniu uma equipe, contratou consultores, ele falou, a gente vai parar de fazer legislação tentando atrapalhar a vida de quem está fazendo errado. A gente vai parar com isso. Não vamos fazer isso, que não está adiantando. Nós vamos fazer uma legislação para facilitar a vida de quem está fazendo certo. E a gente, o tempo todo, a gente cai nesse problema. A gente sem perceber. Então, eu vou facilitar a vida. Eu não vou me preocupar de quem está fazendo errado. Eu vou facilitar a vida de quem está fazendo certo. Então, eu já vou te dar a prova em formato digital. Eu vou te dar também uma planilha para te facilitar as respostas, tá beleza? Não colhe. Não colhe. Você já tem os slides. Você já tem os slides para consultar. Não colhe. Não peça cola, não. Não faça isso. Não faça isso com você. Vai dar certo. Vai dar certo. E essa é só a primeira prova. Tem a primeira prova, tem a segunda prova, ainda tem a optativa. Não faça, não se boicote. Tá beleza? Então, daqui a pouquinho mesmo, eu vou mandar a prova e eu vou te mandar uma planilha para te facilitar a vida, para você responder a prova com mais facilidade ainda. Tá beleza? O senhor vai mandar por e-mail ou vai colocar no Siga, professor? Ah, não confie no Siga, não. Não confie no Siga. Eu vou mandar por e-mail. Até meia-noite, né? Que o senhor falou? Não, para responder até meia-noite. Tá. Tá beleza? Eu vou mandar agora, daqui a pouco. Eu só vou dar uma descansadinha, descansar a cabeça, um pouquinho só. Daqui a 10 minutos eu tô mandando. Professor, aí responde, te envia esse arquivo no Excel, é isso? Vai me mandar o arquivo no Excel, exatamente, por e-mail. Vai me mandar por e-mail. Tá beleza? Vai usar a planilha, que vai te facilitar, não errar a conta. Vai botar organizado o raciocínio, com calma, porque tem tempo sobrando. Imagina, rapaziada, o que eu sempre deixei fazer? Levar 2 folhas de papel A4, com qualquer cola, qualquer coisa que você quisesse escrever, que coubesse em 2 folhas de papel A4, você podia escrever e ficava com a tua prova, ficava com você durante toda a prova. E você ainda também podia consultar, toda vez que quisesse, a tua pasta, que eu distribuí uma pasta para cada um, e cada um fazia os exercícios nas aulas práticas, ou anotações de aula teórica, ou escrevisse qualquer coisa que quisesse, mais as folhas que eu distribuía impressas. E aí podia ficar na prova com as 2 folhas de papel A4. Eu até dava ponto para a melhor cola ganhava meio ponto. E a pasta, a melhor pasta, a pasta mais organizada, ganhava meio ponto também. No final eu estava fazendo isso. Aí daí podia consultar a pasta. Então a pasta podia consultar, não podia copiar nada dela não, mas olhar lá, uma linha de raciocínio, uma coisa assim. E as 2 folhas de papel A4 ficava contigo. Você não vai ter nenhuma dessas coisas, mas porque você tem todo o mundo, né, da bibliografia, dos slides para você consultar. Tá beleza? Então vai contigo. Você pode até esclarecer dúvida, mas não se boicote, não pegue resultado. Não pegue resultado do outro. Não faça isso. Não faça isso. Olha a teoria, volta na teoria. Você tem toda a liberdade de procurar na internet, sabe como é que é? Mas deixa você sozinho. Vai sozinho, para você se garantir. Se você vai ganhar ou não, você vai saber quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. Mas você já vai estar ganhando no lance de se garantir. Tocar teu próprio barco. Feito? Perfeito, professor. Valeu, então. Valeu, professor. Um abraço para todo mundo.
Valeu, professor. Abraço. Obrigada, professor. Boa prova para geral. Obrigada, professor. Boa prova, Boa prova professor. para todo mundo. Boa prova, até logo. E juízo. Juízo.